Brachá. Nossa aula de hoje está com um novo equipamento, por isso eu preciso do feedback de vocês. Se vocês estão ouvindo, se você costuma assistir as nossas aulas, graças a Deus, se você está ouvindo da mesma maneira que você ouviu as aulas anteriores, ou se está um pouquinho mais baixo, por favor, se puder escrever nas observações. E a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre Sukkot, sendo que nós estamos na festa de Sukkot. E vou contar para vocês uma história que está escrito na Gemara sobre uma coisa que vai acontecer no futuro. Depois que Mashiach chegar, vai ter um dia, e aí essas etapas, primeiro Mashiach chega, na hora que ele chega, isso é chamado de Cheskat Mashiach. Cheskat Mashiach quer dizer, com certeza é Mashiach, mas ainda não se sabe se é Vadai Mashiach, se é Mashiach de verdade, enquanto ele não construir o Beit HaMikdash e trouxer todos os judeus para a Terra Santa. Todos os judeus, quer dizer assim, 10 tribos perdidas, então é várias vezes o número de judeus que tem hoje. Todos os judeus, quer dizer, todos os descendentes de mães judias de todas as gerações que hoje eles acham que eles não são judeus, quer dizer, eles não têm como saber, não tem como saber. Nem que tentar, nem que a pessoa se sentir judeu, que ele está sentindo a alma dele, mas não tem como provar. Depois que o Mashiach, ele construir o Beit HaMikdash, ele trouxer todos os judeus para a terra de Israel, e está escrito também que ele vai ter que fazer as guerras de Hashem e vencer. E aí vamos entrar no detalhe o que são essas guerras de Hashem e o que quer dizer vencer. E esse detalhe vamos analisar em primeiro lugar. Vamos para uma Gemara, que essa Gemara é chamada Masechet Sanhedrin. O capítulo é chamado Perek Helek, e lá a Gemara nos conta sobre o rei da Judeia, Hizkiyahu Melech Yehuda. E esse Hizkiyahu, a história dele foi muito emocionante. O pai dele, que era o rei da Judeia, se chamava Ahaz. E esse rei da Judeia, Ahaz, ele era muito idólatra. Muito idólatra, quer dizer, da mesma maneira que dentro do Beit HaMikdash colocaram estátuas, a sinagoga virou o templo de todas as religiões. Ou seja, todas as estátuas possíveis, imagináveis, de tudo quanto é Deus, estavam dentro da sinagoga. Quer dizer, a sinagoga continuou sendo um lugar de reza, mas não só que estava rezando para coisa errada, estava rezando para tudo quanto é Deus me livre. O Hizkiyahu, ele se tornou um Baal Teshuvah. O que é um Baal Teshuvah? A pessoa, ele volta para o judaísmo. Teshuvah quer dizer retorno, voltou para o caminho certo. E ele era o rei, e ele usou essa autoridade de ser o rei para fazer com que todo mundo voltasse para o caminho certo. E para isso ele precisou fazer uma como se fala bem judaicamente falando, não sei se tem essa palavra, ele fez uma estratégia muito interessante. Os reis antigos eram vistos como pessoas muito autoritárias. Então ele usou uma estratégia dessas. Ele sabe que com o rei ninguém se mete, e se o rei fala, está falado, e todo mundo teve experiência com o pai dele, que a experiência não foi nada boa. Então ele resolveu dar um sustinho no povo. Ele foi para cada uma dessas sinagogas, que era o templo de todas as estátuas,
mandou limpar, fazer uma limpeza, tirar todas as estátuas, quebrar tudo na frente de todo mundo. E não só isso, ele fincou uma espada na porta da sinagoga. E ele falou, olha, eu vou voltar aqui. Eu vou fazer uma prova de Torá para todos vocês. Estou deixando aqui os professores, estou deixando aqui os rabinos, estou deixando aqui todo mundo para te ensinar a Torá. Eu vou voltar e eu vou fazer uma prova de Torá. E quem não souber Torá, eu enfio neles a espada. Era uma estratégia. Ou seja, o rei da Judeia, o rei Hizkiyahu, usou essa autoridade para influenciar o povo a voltar para a Torá. E isso foi visto como ele lutou as guerras de Hashem, as guerras de Deus. Porque depois de um ano ele realmente fez essa prova. Quer dizer, claro que ele não ia assassinar ninguém lá, não era essa a intenção. A intenção era que eles estudassem, não que alguém fosse reprovado. Então, com certeza, facilitaram para todo mundo. Mas o que descobriram é que nem precisaram facilitar. Descobriram que todas as crianças, eles já sabiam as leis de pureza e impurezas que vamos precisar agora, nossa geração, quando Mashiach chegar a construir o Beit HaMikdash, também nós vamos precisar saber essas leis de pureza e impureza. Agora, com essa epidemia que pegou o mundo inteiro, agora ficou super fácil. Ninguém coloca a mão em nada e aí já ninguém fica impuro por nenhum motivo. Quer dizer, a pessoa não vai pegar uma cobra morta, a pessoa não vai colocar a mão no túmulo. Ou seja, as leis de pureza e impureza, muitas leis, quer dizer, os 99,9% das leis, elas dependem se você teve contato com a coisa impura. E hoje, depois de meses de epidemia, todo mundo aprendeu a não ter contato com nada. Então, para nós parece que realmente lá de cima mais um sinal de que a gente está indo nessa direção da Geulah. Então, o rei da Assíria, que se chamava Sanherib, ele conquistou o mundo inteiro. O mundo inteiro naquela época, vamos levar em conta que Europa era floresta amazônica, não tinha Grécia, não tinha Roma. Américas era floresta amazônica. Ásia era só até o vale do rio Indo, nem chegava até a Índia. E então o mundo todo, quer dizer, do norte da África, do Egito, que nem era esse Egito de hoje, era o Egito onde tem as pirâmides, aquela parte onde tem as pirâmides, não toda a extensão do Egito político de hoje. O Mitzrayim e Cush, o Egito e o Cush, que eram dois paizinhos que eram um do lado do outro, que era lá mesmo. Sim, tipo... Então não tinha muito o que conquistar, quer dizer, o mundo inteiro era do rio Nilo até o vale do rio Indo, quer dizer, o Oriente Médio, o micro-Oriente Médio, vamos dizer assim, era o mundo inteiro. Então, ele conquistou o mundo inteiro, não tinha mais nada para conquistar, só sobrou a Judeia. Esse Sanherib, ele tinha um método, quando ele conquistava um país, no lugar de sofrer por causa de guerrilheiros que conheciam o lugar muito bem, conheciam todas as cavernas e sabiam se esconder e tinham apoio do povo local, no lugar disso ele tirava o povo de lá, colocava o povo em outro país. E no outro país, aquelas pessoas não teriam apoio do povo local, não conheceriam as cavernas, não poderiam fazer nenhuma guerrilha. Ele usou esse método com todos os povos que ele conquistou. Então ele tirou as 10 tribos, o país das 10 tribos, que era o reino de Israel, tirou eles de lá e mandou para... A gente não sabe até hoje onde eles estão. Mas com certeza de onde ele colocou eles já se movimentaram e a gente não sabe, até se os índios brasileiros aqui, que eles próprios não sabem de onde eles vieram, a gente não sabe quem é quem. Então, esse foi o final do país das 10 tribos, eles se tornaram 10 tribos perdidas.
e sobrou só a Judeia. E dentro da Judeia tinha uma tribuzinha, que era a tribo de Benjamim, uma tribo pequenininha. Tinha os Kohanim, tinha os Levim, Kohen, Levi, os sacerdotes, os professores. A tribo de Levi, eles, desde Moisés Rabbeinu, desde o Josué, que conquistou a Terra Santa para os judeus, fez da terra de Canaã, transformou a Cananeia na Terra Santa. Desde o Josué, essa tribo de Levi não recebeu uma parte na Terra Santa, porque eles teriam que ser os professores. E eles estavam também na Judeia, por isso que facilitou para o Hizquiyahu, para o rei da Judeia, quando ele tirou as estátuas da sinagoga e colocou lá os professores para ensinar a Torá. Ele tinha essa tribo de Levi já pronta, entrega para ensinar a Torá para o povo. O Hizquiyahu, ele não investiu em exército, ele não investiu em armamento, eles não tinham cavalos, eles não tinham espadas, eles não tinham nada. Então, como dá para fazer guerras de Hashem? Como dá para fazer uma guerra se você não tem equipamento? Veio esse rei da Síria, que era a potência mundial, única potência mundial, conquistou o mundo inteiro, faltava um país, faltava a Judeia. E fazem para o rei uma plataforma acima de outra plataforma, acima de outra plataforma, até que ele consegue subir e ver acima das muralhas de Jerusalém. Ele vê a cidade, ele vê o Beit HaMikdash. Ninguém nem consertou, nem... Estava tudo caindo aos pedaços, as pessoas só estavam estudando a Torá. Quer dizer, o rei deu um susto neles, todos começaram a estudar a Torá, depois que fizeram a prova, estavam gostando já, continuaram estudando a Torá, ninguém investiu em nada. As casas não estavam pintadas, Jerusalém parecia um favelão. O Beit HaMikdash estava por fora, assim, dava para ver que não investiam nada na manutenção do Beit HaMikdash. Todo mundo estava estudando a Torá. O general dos assírios fez uma proposta para os judeus, falou: olha, para a gente não é bonito fazer uma guerra, vão falar que a gente está assassinando mulheres e crianças, vocês não têm um exército, então olha, oferecemos para vocês uma quantidade de cavalos que vai justificar que vocês são um país normal. A gente dá para vocês todo o equipamento que vocês precisam para fazer uma guerra contra a gente, e aí nós ganhamos, aí pelo menos não vai ser uma vergonha que a gente atacou pobres coitados. E o general de Israel falou para ele: olha, desculpa, a gente não sabe mais montar nesses cavalos, estamos destreinados, ninguém aqui sabe montar num cavalo, a gente não precisa desse equipamento porque ninguém vai saber usar, a gente não tem como fazer uma guerra. Tá bom? Então, no final das contas, perguntaram para o rei, para o Sanherib, o que se faz? Aí o Sanherib falou: olha, a guerra não vai ter porque esses caras aí não tem, ninguém tem uma espada, ninguém tem um cavalo, eles nem sabem montar mais no cavalo. Então amanhã cada soldado está incumbido a tirar uma pedra da muralha do tamanho do nariz dele. Vai lá com o seu machadinho, quebra um pedaço da muralha do tamanho do seu nariz. Pela quantidade de soldados que eles tinham, não ia sobrar nada de Jerusalém. E os soldados receberam as ordens, o rei falou: agora vai todo mundo dormir, amanhã de manhã se acorda, quebra um pedaço da muralha do tamanho do seu nariz, já está o suficiente, ganhamos essa guerra. Quer dizer, nem ia precisar lutar. Naquela noite, Hashem fez um milagre. E qual foi o milagre? Surgiu o anjo Gabriel, se revelou no acampamento dos assírios, quantidade de soldados que não tem, incontável. Todo mundo morreu, só sobraram 5 pessoas. O Sanherib próprio, os 2 filhos dele, porque os descendentes deles iriam se converter ao judaísmo, e a gente sabe pela Kabbalah, cada alma ela tem uma raiz. O Lot foi salvo de Sodoma
porque na alma do Lot estava a alma da Ruth. Ou seja, as almas dos seus filhos, elas estavam em você antes dos seus filhos nascerem. As almas dos seus netos também estavam em você, as almas dos seus bisnetos também estavam em você. Então, aquelas almas do Shmaia e Avtalion, que seriam os dois maiores rabinos, seriam os professores do Hillel e Shammai, que em uma geração, eles eram os que mais sabiam Torá da geração inteira, e aquelas duas pessoas do Shmaia e o Avtalion, eles iriam se converter ao judaísmo. E eles seriam os descendentes dos dois filhos do Sanherib. Por isso que esses dois filhos ficaram vivos. Que deles sairia ainda Shmaia e Avtalion. Ficou vivo também mais duas pessoas, que era o futuro rei da Babilônia e o futuro general da Babilônia. Porque agora que eles viram o que aconteceu para a Síria e a Babilônia seria a próxima potência, então eles ficariam com medo de atacar a gente. E essas 5 pessoas sobraram e com certeza não ficaram lá alguns minutos para contar histórias, fugiram de volta para a Síria. E lá em cima, no Tribunal Divino, foi decidido que o Hizquiyahu, o rei da Judeia, sendo que ele é um filho do filho do filho do rei Davi, ele vai se tornar o Mashiach, mas uma das 3 condições para Mashiach é que ele vai construir o Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash já estava lá. Ele tem que fazer a guerra e ganhar. Então foi decidido no Tribunal Divino que a guerra de Gog e Magog vai ser o Sanherib. Essa guerra que tem que acontecer na época do Mashiach, que é a guerra de Gog e Magog, o Sanherib vai ser considerado o Gog e Magog. Ou seja, o rei da Judeia não precisou lutar. Tudo que ele fez foi influenciar as pessoas a estudarem Torá, e isso foi considerado para ele que ele ganhou a guerra, ele lutou as guerras de Hashem e venceu. Ele não fez nada. Não fez nada, eles não tinham nada para fazer. A única coisa que ele fez, ele influenciou o povo a estudar a Torá. No mérito disso que ele influenciou o povo a estudar a Torá, no mérito disso Hashem fez um milagre e veio o anjo Gabriel e ganhou a guerra. Quer dizer, o rei não teve participação, o povo não teve participação. Qual foi a participação deles? É que no mérito da Torá deles, Hashem fez um milagre e eles ganharam a guerra. Então isso foi considerado que ele fez a guerra e ganhou, porque ele fez o motivo para causar o milagre. Então, o que acontece daqui, a gente vê que essa Gemara termina nos contando que, afinal das contas, o Midat Adin é o Kitrug, o anjo do lado ruim. Ele alegou que o Hizquiyahu e toda aquela geração que deveriam falar uma shirá para Deus, deveriam falar um cântico, como Moshe falou depois que Deus fechou o mar para os egípcios e o povo de Israel foi salvo. O Moshe falou um cântico. Moshe, o povo de Israel, Miriam e as mulheres falaram um cântico. Então o Midat Adin alegou lá no Tribunal Divino que, olha, aconteceu para eles um milagre desses, eles não falaram um cântico, eles não falaram uma shirá. Isso é a importância de você estar sempre alegre, sempre cantando e dançando. Tudo que a gente faz de bom, tem que cantar e dançar, agradecer. Eles não fizeram esse cântico, como foi o cântico do Mar Vermelho. Então, por causa disso, eles perderam a oportunidade que o Hizquiyahu podia ser o Mashiach. Na Gemara está escrito em Masechet Sanhedrin, novamente, Perek Chelek, a mesma Gemara que conta essa história, ela fala sobre Mashiach. E ela, um dos assuntos, a Gemara pergunta qual que é o nome do Mashiach. E traz que os alunos do Rav Shilo falaram Mashiach Shilo Shmo, e trazem lá um versículo. Os alunos do Rabbi Hanina falaram Mashiach Hanina Shmo,
e trazem um versículo para justificar isso. E depois aparece do nada, tem quem diz que Mashiach Menachem Shemo, que o nome do Mashiach é Menachem, Menachem ben Chizkiyahu. Menachem ben Chizkiyahu, mas espera, o Chizkiyahu próprio era ben David. Então, se o Mashiach tem que ser Mashiach ben David. Ah, mas Mashiach ben Chizkiyahu quer dizer Mashiach ben David, porque o Chizkiyahu era ben David. Então, por que não está escrito Mashiach ben David, o Menachem ben David, e está escrito Menachem ben Chizkiyahu? Daí a gente entende, e ainda o versículo é que Rachak memene Menachem Meshiv Nafsheh, que distanciou de mim o Menachem, que vai trazer a minha alma de volta, vai me consolar. E a palavra Menachem também quer dizer consolador, a tradução. E Derech Hagav, depois conto para vocês, mas vamos primeiro. Então quer dizer que essa opinião é que esse Menachem, ele estava longe daquela época, que Rachak memene Menachem Meshiv Nafsheh. Não só que ele estava longe daquela época, ele seria um Menachem que ele se comportaria como Chizkiyahu e não como o rei David. O rei David, ele fez guerras na prática com o exército, ele lutou contra os filisteus, ele tinha soldados, tinha armas. O Chizkiyahu não. A guerra dele foi, ele fez com que o povo de Israel voltasse para o judaísmo, geração de Shuvah, e nesse mérito o Gog Magog terminou num grande milagre, a gente não precisou participar, e foi considerado que a gente fez a guerra e ganhamos, mesmo que a gente nem sabia o que estava acontecendo do outro lado da muralha. De noite todo mundo foi dormir, o anjo Gabriel se revelou, todos os soldados da Síria morreram, e a gente dormindo. Quer dizer, a gente nem participou para bater palma lá, nada. Então, na prática, disse o Rebbe, nosso Rebbe, o Rebbe de Lubavitch, ele contou essa Gemara. Ele falou, olha, os alunos do Rebbe Hanina falaram que o Mashiach Hanina chamou, os alunos do Rebbe Shilo falaram Mashiach Shilo chamou, porque cada um daqueles Rebbes, ele era um filho do rei Davi, estava dentro do critério, e só faltava construir o Bet HaMikdash e trazer todos os judeus para Israel. Então o Rebbe falou, e a gente vai dizer atrás deles Mashiach Menachem Shema. E o nome do Rebbe é Menachem, para vocês terem uma ideia até onde a coisa é profunda aqui. E qual que é o versículo? Que Rachak memene Menachem, você distanciou de mim o Menachem. Eu me lembro que quando aconteceu o primeiro Gimel Tammuz, um amigo, Avi Cohen entrou em contato agora depois de tantos anos, me encontrou no Brasil, quer dizer, me ligou de Israel. Esse Avi Cohen naquele dia me mostrou, não era bem naquele dia, era depois tinha o Gimel Tammuz, que o Rebbe nos deixou fisicamente. Em Sukkot daquele ano, me encontrei com ele na Sukkah, com o Avi Cohen, e ele me mostrou um Malbim, um dos Mefarshim da Torá, que ele fala que por causa que Moshe Rabbeinu, quando subiu no Monte Sinai, ele estava lá 40 dias e 40 noites num clima, Deus me livre, e não comeu, não bebeu. Então as pessoas falaram que ele morreu, e por causa disso fizeram um bezerro de ouro, sendo que a nossa geração é a reencarnação daquela geração que saiu do Egito e morreu no deserto, ou seja, a geração Geulah. Isso diz o Rebbe, que a gente é a geração que saiu do Egito e morreu no deserto, que voltamos agora para Geulah, sendo que Moshe Rabbeinu, diz o Rebbe, ele é o tzadik da geração, ele também volta para ser o Mashiach. E sendo que aquela geração falaram, Moshe Rabbeinu estava vivo, eles falaram que ele estava morto, por isso eles fizeram uma estátua. Um dos concertos da geração antes do Mashiach chegar, disse o Malbim, que é que o Mashiach vai estar vivo e todo mundo vai falar que ele está morto. Vai se ocultar
ele explicou lá, vai ter uma ocultação. E isso também está previsto nesse versículo, que que você distanciou de mim o Menachem Meshev Nafshi, quer dizer, na hora que ele aparece, ele fala, olha, vai ter a Geulah, aí ele é afastado temporariamente e depois volta e tem a Geulah. São coisas muito profundas. Então, voltando aqui para o nosso assunto, o Rebbe, ele era um filho do rei Davi, que ele era um descendente do Alter Rebbe. O Alter Rebbe era um descendente do Maharal de Praga. E o Maharal de Praga, ele tinha a ascendência do rei Davi. Então, nesse critério, ele estava. E o Rebbe, ele transformou essa geração em geração de Teshuvah. Ou seja, até a Segunda Guerra Mundial, todos os Hasidim, todos os judeus religiosos, eles estavam sempre na defensiva, que se alguém não era religioso, se alguém não era judeu, eles tinham medo que influenciasse, sendo que o principal do judaísmo, desde que o Bet HaMikdash foi destruído e até a Segunda Guerra Mundial, o principal do judaísmo era a vida comunitária. Então, enquanto a pessoa estava vivendo dentro da comunidade, ele era um judeu religioso. Se ele ia para um lugar que não tinham pessoas religiosas, ele deixava de ser religioso. Tipo, ele vivia de acordo com a comunidade onde ele se encontrava. E, por causa disso, as comunidades se protegiam para não entrarem pessoas de fora e não trazerem más influências. O Rebbe, ele mudou isso de um extremo ao outro. Ele falou, agora já não é mais hora de se defender, é hora de atacar, é hora de ensinar o povo a Torá, é hora de sair para o outro, é hora de ensinar o outro. E o Rebbe pediu para abrir Batei Chabad no mundo inteiro. A tal ponto que uma vez o Rav Lau, que foi rabino-chefe de Israel, ele se encontrou com uma pessoa aqui. A pessoa falou, olha, esses Chabad estão falando que o Rebbe dele está vivo. E aí o Rav Lau perguntou se o seu Rosh Hashivá vai te mandar para a China, você vai? Aí ele falou, Deus me livre, lá na China não tem comida kasher, não tem sinagoga, não tem mikveh, não tem escola judaica, não vou. Ele falou, você vai desobedecer? Ele falou, vou desobedecer, não vou no lugar que não tem comida kasher, não tem escola judaica, não tem mikveh, não tem sinagoga. Aí o Rav Lau falou, olha, eu estava agora na China e tinha um casal que eles fizeram uma pergunta para o Rebbe já não estava aqui fisicamente, eles fizeram uma pergunta para o Rebbe no livro de cartas do Rebbe, e eles entenderam da resposta que eles têm que abrir uma sinagoga na China. Eles foram para o lugar da China, abriram a sinagoga, abriram a escola judaica, fizeram lá comida kasher, fizeram lá mikveh e fizeram tudo o que precisava, e hoje aquele lugar tem tudo. Então, o Rebbe, que você está dizendo que ele não está vivo, ele está mais vivo do que o seu Rosh Hashivá que está vivo. O seu Rosh Hashivá está vivo e você não obedece a ele. E aqui, o Rebbe está mais vivo do que ele, que olha, o casal está lá, já transformou tudo, já fez escola judaica, já fez sinagoga, já fez comida kasher, já fez mikveh. Então o que acontece é isso, que a gente está nessa geração da Geulah. A gente está vivendo, está vivendo a Geulah. E os nossos sábios, na Gemara tem uma discussão sobre se precisa fazer teshuvah, se nosso povo inteiro precisa voltar para o caminho certo para que tenha a Geulah, ou a Geulah acontece e sem que o povo inteiro precise voltar para o caminho certo, precisa fazer teshuvah. E a Gemara traz que realmente tem duas opiniões. Tem uma opinião que todo mundo tem que fazer teshuvah, e esse é o sinal então que Mashiach vai chegar. E tem outra opinião que não, que é o suficiente uma pessoa ou outra, dois de uma cidade, dois de uma família, um de uma cidade, dois de uma família, tem lá
tipo assim, que em todo lugar vai ter um ou dois, em todo lugar. Quer dizer, na China tem um Bet Chabad com um ou dois religiosos, na Índia tem um Bet Chabad com um ou dois religiosos, no Nepal tem um Bet Chabad com um ou dois religiosos. Quer dizer, um por família, dois por cidade. Isso já seria o suficiente para ter a Geulah. Então, a Gemara nos traz sinais, nossos sábios, eles deram sinais para a gente saber se a gente está nessa geração da Geulah ou não. E os sinais, antigamente, durante 1700 anos, 1750 anos, desde a época da Gemara, os sinais eram muito difíceis de serem decifrados. Até o Rashi tentou decifrar um sinal, e está escrito na Arotam que Shemen Yolicho, que os rios eles vão andar como azeite, como óleo, quer dizer, eles vão andar devagarzinho como óleo, e você vai tentar pescar um peixe para um doente e não vai conseguir, não vai ter um peixe. Vai tentar pescar um peixe para um doente no rio e não vai conseguir. O Rashi, ele tentou decifrar esse sinal. Ele falou, talvez a intenção que o rio vai andar devagar é porque vai estar muito frio antes da Geulah e o rio vai estar semi-congelado. Talvez essa é a intenção. E aí, isso não resolveria o problema ainda, porque ainda dá para pescar um peixe para um doente, ainda dá para pescar um peixe num rio semi-congelado. Então o Rashi, no pior, ele não imaginou o que é o rio Tietê. O rio Tietê de São Paulo, o Rashi não conseguiu imaginar. São Paulo, quando alguém faz, Deus me livre, para fazer um casamento, eu escrevo na Ketubá só o nome da cidade. Mas para fazer, Deus me livre, que não aconteça para ninguém um divórcio, aí tem que especificar mais. Aí se escreve no divórcio a cidade, o nome da cidade, a cidade de São Paulo, as margens do rio Tietê. Ou seja, cada cidade ela tem um rio principal. E o rio principal de cada cidade está na situação que esse rio Tietê está. Quer dizer, quando você vai ver um gate de São Paulo, está lá São Paulo, as margens do rio Tietê. Vai ver um gate de outra cidade, está lá escrito o nome do principal rio da cidade. As cidades principais, todos os rios, eles estão nessa situação que o nosso rio Tietê está. Só que eu acho que se fizesse um concurso de sinais, a gente ganharia. Eu acho que o nosso rio Tietê está pior do que os outros. E o que acontece na prática é que o rio ele anda como óleo, como azeite, e você nem pensa em pescar um peixe lá, nem um peixe para um doente você consegue pescar. E o Rashi não conseguiu imaginar, não conseguiu decifrar esse sinal. Porque na época do Rashi, o Rashi morava numa região que é França antiga, Alemanha antiga, sem nada definido, a cidade de Worms. E na cidade do Rashi, se viessem 100 alemães, cada um com um barril de tinta nanquim, e jogasse dentro do rio, uma hora depois o rio ia estar limpo. Não tinha como imaginar o rio Tietê na época do Rashi. Não tinha como imaginar mesmo. Ele não tinha um exemplo e não tinha como fazer de uma maneira artificial, não tinha como fazer o rio Tietê. Quer dizer, é uma coisa que não existiu nunca, e nenhum dos sábios de Israel, de nenhuma geração, tinha como decifrar esse sinal. Outro sinal interessante, dizem nossos sábios, que todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. E toda geração, claro, tinha um cara de pau. A gente fala, na nossa cidade a gente fala cara de pau, não sei em cada cidade o termo, mas cada geração, até o ponto que o Rabi Akiva, ele falava, se a pessoa é muito arrogante, ele falava que isso tem a ver da maneira pela qual ele foi gerado. Tipo, se a mulher era casada com um e fez o filho com o outro, o filho sai arrogante. Deus me livre, quer dizer, que não aconteça nunca para ninguém.
Mas o Rabi Akiva, ele tinha esses sinais. Ele falava, se o jovem lá está muito prepotente, ele falava, ele tem que verificar aí se ele é filho do pai dele mesmo. E nossos sábios falaram, vai ter uma geração que todo mundo vai ser assim. E ninguém conseguiu imaginar, tipo, o que quer dizer todos os velhos, todos os jovens fazerem todos os velhos passarem vergonha. Será que essa é a intenção? Que todos os jovens vão ser prepotentes? Não pode ser, porque tem uma estatística para tudo. Então não é isso. Então eles não conseguiram decifrar, eles não conseguiram imaginar o que pode ser, qual o motivo que pode ser que todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. Chegou na nossa geração até a Segunda Guerra Mundial, quando você ia para um profissional, você ia para um velho experiente e você não queria um jovem imaturo. Então, se você procurava um médico, você procurava um médico velho experiente. E você ia para um advogado, você procurava um advogado velho experiente. E você não queria um médico jovem imaturo e não queria um advogado jovem imaturo. Depois da Segunda Guerra Mundial, chegou a nossa geração, tudo se inverteu. Você procura um médico, você quer um jovem atualizado, você não quer um velho desatualizado. Você procura um engenheiro, um advogado, você quer um jovem atualizado, você não quer um velho desatualizado. As leis mudaram, tudo mudou, os remédios mudaram. Então o velho, ele sabe os remédios de 70 anos atrás. O jovem terminou a universidade, agora ele sabe as doenças de agora, os remédios de agora. O mundo mudou muito rapidamente. Então, uma pessoa normal, um velho normal, ele compra um telefone normal no supermercado. Você vai para um supermercado, compra um telefone, quer dizer, você nem precisa ir para uma loja especializada no ramo. Você compra um telefone no supermercado, primeira coisa, você tem que correr atrás de uma criança, de um jovem, para te mostrar como funciona esse telefone, para te ensinar a usar o telefone. E aí o jovem, ele tem muita paciência, ele é muito bonzinho, ele te ensina uma vez, duas vezes, três vezes, e você não pega. Você não consegue entender. Aí todos os jovens, com todo bom coração, fazem todos os velhos passarem vergonha por estarem atualizados, por serem uma geração conhecimento. E a gente não tem a gente não consegue pegar toda essa tecnologia que eles têm. E esse sinal, que o Mará falou, isso não aconteceu em nenhuma geração. Qualquer geração podia ter um caso de um jovem prepotente de fazer um velho passar vergonha, mas todos os jovens fazerem todos os velhos passarem vergonha, já sai da estatística de prepotência. Quer dizer, a minoria dos jovens pode ser prepotente, mas a maioria não é. A minoria das pessoas pode não se comportar certo, mas a maioria não. Então a gente entendeu, essa geração de tecnologia, ninguém conseguia prever que iria acontecer isso. Um exemplo que o Arizal traz, ele falou para o Rav Chaim Vital, para o aluno dele, que a nossa geração, ele falou assim, que vai chegar a geração do Mashiach, é a geração que saiu do Egito, morreu no deserto, e eles voltam, eles se reencarnam de novo. O Moshe Rabbeinu se reencarna como Mashiach, diz o Arizal, e a geração dele, que era chamada de Dor de A, geração do conhecimento, eles se reencarnam como a geração do Mashiach. E diz o Arizal, uma das coisas que aconteceu no deserto foi que o povo quis fazer uma estátua, um bezerro de ouro. E Aaron Cohen, ele teve uma ideia fantástica para impedir com que isso acontecesse. Ele falou, olha, deixa que eu faça o bezerro de ouro. Aí ele pensou em ficar cozinhando aquele ouro o tempo todo. Ele não queria terminar de cozinhar aquele ouro. E
nunca ia ter estátua até Moshe Rabbeinu voltar, que ele sabia que Moshe Rabbeinu voltaria, e até Moshe Rabbeinu voltar, ele iria ficar lá misturando ouro. Só que ele teve uma ideia melhor ainda. Ele falou, olha, essa ideia aqui é realmente para parar esse assunto da estátua. Ele falou para os homens para pegarem os brincos das mulheres, os brincos de ouro das esposas, e trazerem para ele fazer o bezerro de ouro. Aí o Arão sabia que as mulheres não iriam dar os brincos, e ele imaginou que assim terminaria essa história. Só que os homens foram lá, pediram os brincos de ouro das mulheres, elas não deram, eles arrancaram delas a força e levaram para fazer o bezerro de ouro. Então diz o Arizal, por causa disso, a mulher herdou uma maldição da Eva, da Havá, que a Havá, a primeira mulher, quando ela foi criada por Hashem, o Adão, a criação assim, que Deus fez um boneco de barro, colocou uma alma divina, uma alma à parte de Hashem. Esse boneco era uma pessoa só, era um lado homem e um lado mulher. Aí Hashem fez com que o homem dormisse profundamente e separou o lado mulher. E dentro desse contexto, na hora que o homem viu a mulher frente a frente, ele chamou ela de Havá. Ele falou porque ela é a mãe de toda criatura. Então você entende que ela mandava nele, que ela era como se fosse a mãe dele. Ela mandava, ele obedecia. Então ela mandou ele comer a fruta proibida, ele obedeceu. Mas da mesma maneira que no mandamento de honrar pai e mãe, esse mandamento tem um limite, que se a sua mãe fala para você fazer uma coisa contra a Torá, você não deve fazer. E isso ele não pensou. Ela mandou ele comer, ele também estava nessa mesma ideia que ela. Também foi seduzido. E aí o castigo dela foi que Deus falou para ela que o marido vai mandar nela. E a natureza dela, ela não foi criada para ser mandada, porque ela foi criada para ser a mãe de toda criatura. Então, da mesma maneira que a mãe, ela manda nos filhos, ela manda no marido também. Tipo, não tem como ser duas caras. Tipo, mandar nos filhos e ser mandada pelo marido. Então, ser mandada pelo marido para ela é um sofrimento, porque ela nasceu para mandar. Então, Deus falou para ela que agora ela vai ter esse sofrimento, porque ela não fez chuva. Deus pergunta para ela, por que você comeu essa fruta proibida? Que naquela hora, aquela árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, ela estava sincronizada com a Klipat Noga naquelas 3 horas, e na hora que eles fizeram essa ação material de comer aquela fruta, eles causaram nesse mundo, no lado espiritual, a mistura entre o bem e o mal. Então tudo que é bom tem um lado ruim, tudo que é ruim tem um lado bom. Isso eles fizeram por meio de comer aquela fruta naquela hora, que aquilo estava sincronizado com essa clipá chamada Klipat Noga. E Deus perguntou para ela por que ela comeu a fruta. Ela podia falar, olha, desculpa, eu errei, fiz um erro de avaliação, avaliei a situação errado, estou arrependida, achei que a situação ia ficar melhor e ficou pior, estou arrependida do que eu fiz, assumo que não faço mais. E no lugar disso ela falou, não, eu sou perfeita, quem fez o erro foi você. Você colocou uma cobra no paraíso, você é o responsável. Imagina se eu vou fazer um jardim para alguém, eu vou colocar uma cobra dentro desse jardim. Você que fez a coisa errada. Então ela justificou, ela jogou a culpa em Deus. Ela não assumiu que ela fez a coisa errada, ela não fez chuva. Então, por causa que ela não fez chuva, aí Deus deu para ela um castigo, que mesmo que a natureza da mulher, ela é a mãe de todos, quer dizer, ela manda no filho, ela manda na filha,
e automaticamente, por natureza, ela manda no marido também. E quando ela é mandada, é um sofrimento para ela, porque é contra a natureza dela. E então Deus falou para ela, o castigo dela vai ser que o marido vai mandar nela. Aquelas mulheres que no deserto, que os maridos queriam fazer uma estátua e elas não quiseram dar o brinco para a estátua, foram todas as mulheres de toda aquela geração do deserto, e os maridos arrancaram os brincos delas à força para fazer a estátua. Então Deus tirou delas, diz Arizal, tirou delas a maldição da Eva. Então ela já não, o marido não manda mais nelas, elas vão mandar nos maridos. E o Arizal falou, e essa geração é a última geração, é a geração do Mashiach. E ele falou para o Rabbi Chaim Vital, aquela geração que saiu do deserto, eles estudaram Torá durante 40 anos, eles não trabalhavam, eles só estavam estudando Torá no deserto. Eles eram chamados a geração do conhecimento, todos eram estudiosos. Então, diz o Arizal falou para o Rabbi Chaim Vital, se você ver agora rabinos que as mulheres mandam neles, eles já são a reencarnação da última geração. A última geração já começou a se reencarnar. Ou seja, essas duas características, que as pessoas são estudiosas, as mulheres mandam neles. Hoje, a nossa geração, você tem isso assim, direto, como se fala, mais do que na cara. Todo mundo estudou na universidade, todo mundo estudou pelo menos num colegial, todo mundo estudou pelo menos no primário, todo mundo sabe ler e escrever, todo mundo é inteligente, todo mundo pega um jornal pela internet já, né, que já o jornal escrito já está saindo da moda. Todo mundo pega um noticiário da internet, um noticiário escrito. Nós somos geração do conhecimento. E todas as mulheres mandam todos os maridos. Eu fiz uma pesquisa uma vez para dar uma aula sobre isso, e eu pesquisei com as pessoas que a gente mais achava que lá era o marido que mandava, e no fim descobrimos que era a mulher que mandava. Então, esses sinais que nossos sábios deram são sinais que não aconteceram em nenhuma geração. Imagina, antes da Segunda Guerra Mundial, a mulher mandando o marido era uma coisa rara. Não era que toda geração é assim. E um dos sinais também que tentaram decifrar e não conseguiram, porque não tinha como imaginar essa coisa, um dos sinais que a Gemara dá é Pnei Ador que Pnei Akelef. A face da geração é como a face do cachorro. Então tentaram decifrar isso como sendo assim, novamente, que o Rabbi Akiva falou que a pessoa que é um filho de uma nidá, ou filho de um relacionamento proibido, ele é um arrogante por natureza. Então, se alguém é arrogante, você tem que verificar se ele não está nessa categoria. Quer dizer, uma minoria. Então, quer dizer, se alguém é arrogante, é uma minoria. Mas a face da geração será como a face do cachorro. A face da geração será como a face do cachorro. Não está falando sobre arrogância. Muito obrigado. Por quê? Tentaram decifrar dessa maneira. Mas se fosse assim, tem outro sinal. Chutzpah Yazga, que a chutzpah, a cara de pau vai aumentar. É outro sinal, não é esse sinal. Então, por que foi usada essa expressão Pnei Ador que Pnei Akelef? Tentaram decifrar isso de várias maneiras, até que a gente chegou agora no mês de fevereiro. Agora a gente já está em outubro. No mês de fevereiro eu fui para a América. A gente estava no avião, tinha um chinês com uma máscara. E foi muito exótico isso. Aí a minha filha olhou, e a minha mulher olhou, e era muito exótico. Você vê o chinês sentou do nosso lado com uma máscara. E a gente sabia que na China estava tendo problemas de epidemia, mas assim, não entro no noticiário da China, não perco tempo com o noticiário Bechlal.
voltamos para o Brasil, todo mundo já estava colocando máscara. Aí eu dei a rinite, já é difícil para mim respirar. Durmo com um CPAP, com um aparelho de ar. Coloquei a máscara, não aguentei. Aí eu cheguei estava conversando sobre a máscara e eu falei, não me lembrei na hora o nome para isso. Eu falei, olha, eu não consigo andar com a focinheira. Aí me caiu a ficha, eu falei, realmente é uma focinheira. Ou seja, eu fui explicar que tenho problemas respiratórios já desde pequeno. Não consigo colocar máscara, até quando eu estou dando aula para vocês eu fico bufando. Não consigo colocar máscara, mas na hora que eu fui falar a máscara, não me saiu a palavra máscara, me saiu a palavra focinheira. Aí eu entendi que realmente o que é a face da geração é como a face do cachorro. Está todo mundo de focinheira, está todo mundo com focinho. Aí dá para entender por que a face, porque não está escrito o comportamento da geração é como o comportamento do cachorro, ou a natureza da geração é como a natureza do cachorro. Porque a face da geração, aí nossos sábios, eles viram eles viram tudo o que aconteceu antes da vinda do Mashiach, a tal ponto que o Rabi Yosef ben Kisma, ele falou, olha, funda bem o meu caixão, porque os persas vão entrar aqui. Eles já viram até as guerras que vão ter, tudo, quem vai invadir o quê. E nossos sábios, a maioria deles, ele falou, olha, que Mashiach venha e que eu não esteja nessa geração. E esse que falou que a face da geração é como a face do cachorro, ele deve ter visto. Hashem mostrou para ele, todo mundo com essas máscaras, como ele ia descrever isso. Eu falei, está todo mundo de focinheiro, todo mundo com focinho. E vamos lá, então, o assunto das guerras. Diz a Gemara, então a gente vai ter que fazer uma aula especial só para esse assunto, mas eu vou antecipar para vocês o assunto resumido. A Gemara diz que os romanos e os persas, eles vão continuar até a Geulah. E a gente sabe que Roma é chamada de Edom, são os descendentes do Esav. A gente sabe que o Ismael se misturou com os persas. E que a intenção profunda não é que o país Roma vai continuar até a chegada do Mashiach, ou o país Pérsia, mas que esses dois exílios, o exílio do Edom, o exílio do Ismael, eles vão continuar até Mashiach chegar. Ou seja, diz o Arizal compara o nosso exílio, ele faz um esquema, um exemplo para o raciocínio do exílio. O exemplo que ele dá é uma figura, que essa figura vai ser chamada de Adam de Bli'al. Adam de Bli'al é uma linguagem de Bli'al, quer dizer que ele engoliu. É a Sitra Achra que ele engoliu almas divinas. Então, ou seja, o nosso povo vai estar lá no exílio. A cabeça dessa pessoa, dessa figura, desse Adam de Bli'al, é o exílio da Babilônia. Por isso está escrito Anturecha de Daava, você é a cabeça de ouro. O exílio da Babilônia, a intenção, nosso povo saiu do Egito, ficou 810 anos independente, entrou na terra de Canaã, transformou ela em Terra Santa. Tivemos uma independência de 810 anos, até que chegou o rei da Babilônia. Ele ficou com medo de ir lá, porque ele estava no exército do Sanherib, e ele viu o Malach Gabriel se revelar. Ele mandou o general dele, o Nebuzaradan, que também estava naquele exército e também viu a revelação do anjo Gabriel. Eles viram que todo mundo tinha morrido, e até o ponto que o povo estava fazendo idolatria, mas estava muito forte na idolatria naquela época. E esse general da Babilônia, ele cercou Jerusalém por 3 anos, e depois a Babilônia inventou a bomba atômica. Era a bomba atômica da época, né?
era ferro que cortava ferro. E o Nebuchadnezzar mandou para o Nebuzaradan esses machados de ferro que cortam ferro para cortar os portões de Jerusalém. E ele bateu com todos esses machados nos portões de Jerusalém e os machados se quebraram. O ferro que corta ferro se quebrou. Aí o Nebuzaradan entrou em pânico, o general, e ele falou: agora começou os milagres, agora o Deus de Israel vai mandar aquele anjo e a gente vai morrer como o exército de Sanherib. Ele pegou todo o exército dele, correu de volta para a Babilônia. Nesse meio tempo, os judeus viram que os babilônios estão fugindo e eles foram agradecer para as estátuas, nas sinagogas das estátuas, e rezaram, lá fizeram uma festa tão grande para as estátuas que esses louvores para as estátuas foram ouvidos até o exército da Babilônia, que já estava a quilômetros de lá. Nessa hora teve um Hilul Hashem já tão grande, tipo assim, os babilônios estão pensando: por que Deus vai fazer um milagre para eles? Olha para que eles estão rezando lá para a estátua. Saiu uma vez do céu e falou para o Nebuzaradan: agora volta, porque chegou a hora do Bet HaMikdash ser destruído. Ou seja, o Bet HaMikdash tinha virado lá o antro das estátuas. Chegou a hora do Bet HaMikdash ser destruído e do povo ser exilado. O Nebuzaradan voltou com todo o exército dele, porque não quis desobedecer aquela voz do céu. Mas ele tinha um truque. Ele pegou um menor machadinho do ferro que corta ferro, virou para o lado de trás, que é o lado que não corta, e deu uma machadadazinha no maior portão de Jerusalém, só para olhar para cima e falar: olha, tá vendo, eu voltei, tentei, não consegui, estou fugindo de novo. Só que aí nessa hora aquele portão desabou. Aí era um sinal lá de cima que aconteceu um milagre para o lado contrário, e nosso povo foi exilado, o Bet HaMikdash foi destruído, nosso povo foi exilado para a Babilônia. E nessa figura que fez o Arizal do Adam de Belial é a cabeça daquela pessoa. Depois, mais dois exílios, que são comparados aos dois braços. Dois países antigos se uniram, a Pérsia e a Média, Paraz e Madai, e eles representam esses dois braços. Eles conquistaram a Babilônia e nós entramos nos exílios de Pérsia e Média. E como os braços eles são pequenos, os exílios foram pequenos. Depois entramos no exílio da Grécia, Alexandre o Grande. A Grécia conquistou o mundo e o mundo não era muito grande. Entramos no exílio da Grécia. Depois entramos em dois exílios separados, que eles são comparados. O Arizal compara isso às duas pernas de Adam de Belial, que é o exílio do Ismael e o exílio do Edom. O Ismael, diz a Gemara, o Ismael se misturou com os persas. E o Edom, o Rebbe falou que a América é o lado bom do Esav. Ou seja, o Edom é a Europa. Então, a maior parte do nosso povo estava exilado em países europeus e em países árabes. Agora a gente entende essa Gemara, que ela diz que a Pérsia e Roma, ou seja, o Ismael e o Edom, eles vão existir até Mashiach chegar. E agora que a gente está já na geração da Geulah, como diz o Rebbe, a gente vê que temos o lado exílio no meio dos árabes, que já, como descreve o Arizal, que essa figura, ela vai, quando a gente saiu do exílio da Babilônia, tipo, essa figura perdeu a cabeça. Quando a gente saiu do exílio da Pérsia e da Média, essa figura perdeu os braços. Quando a gente saiu do exílio da Grécia, essa figura perdeu o corpo. E agora nessas duas pernas, diz o Arizal, por causa que eles são exílios longos, e eles são paralelos, um não é o outro, então eles são comparados a duas pernas que no corpo elas são longas. E essas duas pernas, eles são exílios que um não tem a ver com o outro. Então, na hora que teve um holocausto na Alemanha, o nosso povo nos países árabes não estava tendo holocausto.
Ou seja, o exílio entre os árabes era uma coisa, o exílio entre os persas era outra, entre os europeus era outra. E agora a gente chega numa situação que é chamada, dizem nossos sábios, quando chega nos calcanhares do Mashiach. O que quer dizer os calcanhares? Quer dizer, essa figura já desapareceu totalmente, só sobraram os calcanhares dela. Quer dizer, essa perna tão longa de 1750 anos de exílio, 2.000 anos de exílio, vamos dizer assim, que já faz 2.000 anos pelo menos que a gente está no exílio, tanto entre os árabes, né, entre os persas e filiais lá que são os árabes, quanto entre os europeus e filiais. Agora chegamos nos calcanhares do Mashiach. Diz a Gemara, chama essa época de Ikvta de Mashiach, os calcanhares do Mashiach, que seria, de acordo com o Arizal, os calcanhares dessa figura. A figura já não existe mais, a cabeça já não existe mais, os braços já não existem mais, o corpo já não existe mais, e das pernas só sobraram os calcanhares. Então agora o Mashiach tem que chegar. E agora é a época mais difícil, vamos dizer assim, porque na última batalha o lado ruim ele se esforça mais. Tipo, a fera ferida, antes de morrer, ela luta com mais força. Então o que acontece? Nenhuma geração tinha todos os testes que a nossa geração teve. Ou seja, todo esse assunto de pornografia que desculpa falar assim, que eu não tive contato com isso, que eu estou com 61 anos, mas quando a gente era pequeno, eu me lembro disso, que eu fui comprar um jornal para o meu pai, devia ter 12 anos. Chego numa banca de jornal, tem lá uma revista com uma mulher que provavelmente estaria sem camisa. Em cima desse lugar onde deveria estar a camisa tinha uma placa lá da ditadura, proibido para menores de 21 anos. Isso assim, em cima do tórax dela, lá onde deveria estar a camisa. Quer dizer, não dava para ver nada. E era proibido para menores de 21 anos, e naquela época tinha o DOPS. Se a pessoa transgredia as leis da ditadura, e Deus me livre. Ou seja, assim, a gente não pegou essa época dessas crianças que eles entram no Google, eles digitam qualquer coisa no Google e aparece qualquer coisa. Quer dizer, por um lado a geração do conhecimento, tá bom? Você digita uma coisa boa, aparece tudo que é relacionado de coisa boa ao que você digitou. Por outro lado, digita uma coisa ruim, aparece todos os assuntos relacionados. Então assim, todo mundo concorda que hoje o outro lado está com mais equipamento, está com mais facilidades, como se diz, está com mais intensidade do que estava antigamente. Ou seja, até a Segunda Guerra Mundial, a gente que nasceu depois da guerra não tinha nada disso. Tipo, o mundo era um mundo normal. As pessoas se comportaram errado, assassinaram, mas até esses que assassinaram, Deus me livre, eles não tinham o nível de tume, o nível de impureza, como se fala assim, do que a gente tem hoje. Ou seja, você pega um avô de alguém aí que estava no exército alemão, o nível de impureza dele, quer dizer, ele foi um assassino, foi julgado lá em cima, ele chegou lá em cima no tribunal divino, chegou ele, um canibal de uma tribo de canibais. O canibal matou e comeu o cadáver. O alemão assassinou e colocou na fornalha. Chegam os dois lá no tribunal divino. O canibal vai falar para ele: tá bom, você teve uma educação assim, te ensinaram que tem que matar e comer. Você matou e comeu, mas te dá um paraíso por causa disso, não vão te dar. Mas te dá um castigo por causa disso, você foi educado dessa maneira.
então volta, nasce de novo, faz mais uma tentativa. Agora o alemão não. Vou falar para ele: olha, você aprendeu na universidade que é proibido assassinar, depois você vai assassinar. Então não tem nada que justifique isso. E agora, imagina que aquela pessoa que era um assassino, que eles mataram milhões de pessoas inocentes, eles tinham um comportamento assim, até estranho. Eles tinham um comportamento, não quero dizer melhor do que o nosso, mas vamos dizer assim, que eles não tinham chegado ao nível de pornografia, ao nível de facilidades para fazer coisas erradas que a nossa geração chegou. E por outro lado, a nossa geração, ela está no meio de toda essa turma, mas a gente tem uma ajuda divina que eles não tiveram, vamos dizer assim. Ou seja, a gente está exposto a tudo que é ruim, mas a gente tem um despertar lá de cima, que eu vejo que a pessoa entra em contato e ele fala: olha, eu não quero comer uma coisa que não seja kasher. Eu pergunto: você é judeu? Ele fala: não. E por que você não quer comer uma coisa que não seja kasher? Eu falo: não, porque eu sinto, ou seja, se a gente tem um despertar lá de cima que não tinha também nessas gerações anteriores. E por causa disso, por um lado, o lado ruim está mais forte do que antes. Por outro lado, o lado bom também está mais forte. Ou seja, uma criança que tem essa facilidade para acessar a qualquer tipo de pornografia, ele não acessa, porque ele opta por não acessar. E antigamente não tinha nem esse teste. Quer dizer, antigamente a pessoa não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje. Então, por isso dizem nossos sábios, na hora que eles trazem esses sinais, eles dão a entender isso. Eles dão a entender, você entende o sinal de duas formas. Tipo assim, que a filha, ela vai contra a mãe, e a nora, ela vai contra a sogra. Ou seja, o que quer dizer? Que aquela geração da Segunda Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, o soldado recebeu uma ordem que ele tem que assassinar, ele ia assassinar. Tipo, o pai mandava o filho fazer coisa errada, o filho ia fazer coisa errada. A nossa geração já não. As crianças, eles têm um despertar que mesmo a mãe mandando a filha fazer coisa errada, a filha chega em casa e fala: olha, mamãe, eu não vou comer aqui porque a comida não é kasher, mas você está convidada para comer na minha casa, que na minha casa é kasher. A mãe fica louca, fala: peraí, mas eu tô mandando, você tem que me obedecer. Prepara aí um porquinho com a maçãzinha na boca. E a filha fala: não vou te obedecer, eu sou mais inteligente, eu sou mais informada, eu sou mais bem informada do que você, eu sou mais atualizada. E a mesma coisa a nora em relação à sogra. Eu falo: não vou comer na sua casa, você está convidado para comer na minha. Eu não posso comer na sua, mas você pode comer na minha. E a sogra fala: como pode ser uma coisa dessas? E a nora fala: não, mas eu... Ou seja, aparentemente essa prepotência é uma prepotência positiva, é uma prepotência que vem nos purificar, que a geração da Segunda Guerra Mundial, eles não tinham essa capacidade de desobedecer, de falar: não, eu não vou assassinar, eu morro, mas não assassino. E nós sim, a gente tem um despertar espiritual que eles não tinham. Então nossos sábios trazem sinais que só dá para entender esses sinais dessa forma. Quer dizer que todas as mães, todas as filhas vão contra todas as mães. Não é uma filha ou outra, uma filha ou outra tinha na geração deles também. Mas todas as filhas vão contra todas as mães. Você vê uma geração que fez tchuvá, que a geração da Segunda Guerra Mundial, você via nossos avós com chapéu, com barba, com paletó comprido, e os filhos deles já com cabelão e sem chapéu e sem paletó.
você vê uma geração de pessoas religiosas que eles tiveram como filhos uma geração de pessoas que não tinham nada a ver com a religião. E agora o contrário. Agora você vê a falta de uma família racídica, o marido de chapéu e barba e paletó comprido e a filha de peruca, de vestido, e os pais de cabelão e sem barba e de calça comprida, a mulher de alcinha. Então, isso que disseram nossos sábios, que todas as filhas vão faltar com respeito em relação a todas as mães, não quer dizer que isso é uma coisa ruim. Quer dizer que, aparentemente, eles falam, isso é um sinal da Guelá. É um sinal que é a geração do retorno. Quer dizer, as filhas estão retornando para o judaísmo e não tem como elas obedecerem às mães. Então elas vão explicar para as mães, vão falar, olha, desculpa, na sua geração, acreditar que Deus está pregado na cruz lá sangrando era bonito, e na nossa geração é um absurdo. Na nossa geração não devia deixar a pessoa olhar para uma coisa dessas. Pregam alguém lá numa cruz pingando sangue e colocam isso numa sala, e as crianças estão vendo uma coisa dessas e ainda vão falar que aquilo é Deus. Quer dizer, as filhas já não aceitam o que as mães estão ordenando para elas. Então, de acordo com nossos sábios, esses sinais não quer dizer que eles são coisas ruins. Eles falaram o que vai acontecer nessa geração em que Mashiach vai chegar. Quer dizer, vai ser uma geração do conhecimento, geração já atualizada, geração já que já entende coisas que as gerações anteriores não entendiam. Então, contar para vocês, a gente está aqui, o tempo passa, temos um limite de tempo e vamos ver. Gente, desculpa, já chegou nossa aula, já teria que ter terminado 40 minutos atrás. Muito obrigado por terem ouvido a aula inteira. Sempre que você ouve a minha aula, faz assim. É bom até ter dois aparelhos. Eu também. Eu tenho esse que eu gravo, tenho outros, né? Tenho o tablet. Então você abre os seus e-mails. Enquanto você está ouvindo a minha aula, abre os seus e-mails, vai fazendo faxina nos e-mails, vai atualizando tudo que você precisa atualizar, vai fazendo faxina no seu WhatsApp, respondendo lá tudo que você precisa responder, curtir toda a figurinha que te mandaram, faz tudo o que precisa. Depois de 1 hora você já fez faxina em todos os e-mails, já fez faxina no WhatsApp, já está com tudo em dia. Sobrar tempo ainda, que ainda está no meio da aula, então vai lavar a louça, coloca no Viva Voz, compra aquele fone de ouvido, coloca no fone de ouvido, mas aproveita o tempo para ir fazendo outras coisas também, senão você não vai dar conta de tudo. Eu quero assim, sempre que você assiste a minha aula, aproveita para fazer outras coisas, vai adiantando outras coisas, porque dá para fazer ao mesmo tempo. Da mesma maneira que eu estou aqui, estou indo para São Paulo agora e estou dando essa aula para vocês. Da mesma maneira você pode aproveitar enquanto você limpa a casa, enquanto você faz outras coisas, você vai ouvindo a nossa aula. Eu também faço assim. Tá bom? Então, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Chag Sameach. E como se diz, Chag Sukkot, que daqui a pouco a gente vai ter Simchat Torah. E essa época é Zman Simchateinu, a época da nossa alegria. Aí depois eu conto para vocês a outra história, a história de Sukkot da Gemara, que eu falei no começo. É muito, muito legal essa história, uma coisa que vai acontecer no futuro quando o Mashiach chegar. Então, Tzlachá, Briut Parnassá, Beshefa, Chag Sukkot Sameach, Kol Tov.